A gente vai tratar aqui do tema... Valeu, Annalise, esqueci de pedir para gravar, mas obrigado. A gente vai aqui apresentar nossa última mesa do nosso curso de comunicação popular, que é manter vivo o sonho nas ruas. Qual a disputa que devemos fazer nas ruas usando a comunicação, agitação e propaganda? E é com muita honra que eu me apresento. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Palhares e sou estudante aqui da UFRJ, no curso de licenciatura em Geografia. E... Ai, gente, é isso. Essa mesa é para a gente conseguir ressaltar a importância da nossa comunicação, ressaltar a finalidade de realizar essa construção coletiva e de mostrar como é que a agitação e a propaganda são fundamentais para a gente poder realizar esse processo de transformação social nas pessoas e falar também sobre os métodos que a gente pode estimular a indignação dessas classes populares para poder politizar essas pessoas e fazer com que elas descubram que quando a gente está unido, quando a gente está em união, a gente ganha voz e ganha força para poder reivindicar os nossos direitos. Então, bem, eu gostaria também de falar que no dia 27, muito possivelmente, a gente vai fazer a postagem da nossa última oficina, mas de forma assíncrona, ou seja, a gente vai fazer uma postagem gravada. E acho que é isso. Eu gostaria de fazer essa introdução para a Gi, agradecer demais a presença dela, e se o Xande estiver aqui, muito possivelmente para ele também. E eu gostaria de falar, acho que estimular um tempo de fala de 20 a 25 minutos, né? Acho que é um tempo aceitável, se a gente pode estender, se for do agrado, e puxar essa fala para a Gi, se ela quiser se apresentar, falar sobre o tema. Tá aí, gata. Oi, gente, boa noite. Eu acho que aqui todo mundo me conhece, né? A gente tá até com uma sala mais vazia. E aí eu ia sugerir que a gente, na verdade, trocasse mais uma ideia do que, né, eu fizesse uma fala muito longa. Tipo, acho que 20 minutos é muito longa. Eu vou fazer no menor tempo pra gente conseguir trocar e aproveitar que tem poucas pessoas na sala, né? Bom, meu nome é Gisele, eu assino como Giz, eu sou grafiteira, sou artista urbana, então eu grafito, mas também faço lambe, também faço estelas, faço letras. Enfim, usei muito do grafite para militar, para denunciar muitas indignações, para me organizar. É, e, e aí, falando um pouco assim da mesa, né, que é manter um vivo o sonho das ruas, eu queria fazer um resgate primeiro assim de qual é a importância, né, da arte urbana para o tema de agitação e propaganda, né? Primeiro, eu queria falar que a arte urbana ela nasce, né, num contexto de muita violência, principalmente falando um pouco da história do hip hop, né? No hip hop ele nasce nos Estados Unidos, no Brooklyn, a partir de um contexto de violência que, enfim, aquela cidade vivia num grande caos, né? Enfim, era uma cidade muito fodida de grana. Para além disso, era uma cidade que tinha distribuições por territórios através de gangues, né? Então era uma coisa meio lado A contra o lado B, mas enfim, mais gangues do que uma só. E, ao mesmo tempo, tinha um rolê também de ser um lugar onde os seguros, né, pela precarização, pela ocupação de pessoas pretas, de pessoas pobres, os grandes prédios, os grandes donos de prédio do Brooklyn, né, causavam incêndios para conseguir reembolso de seguro. Então, era um lugar que além da pobreza, né, tinha que lidar com uma extrema violência,
falta de política pública, né? Falta de acesso à política pública, e, além disso, a luta de negros contra negros, né? Então, além de tudo, de todo o genocídio, né, do capitalismo contra aquela população, tinha também uma guerra entre as gangues dentro do território. E aí é a partir disso que nasce o hip hop. Inclusive, o hip hop ele nasce com uma das influências, e agora eu esqueci o nome, mas com a influência de uma das pessoas que também era líderes do Pantera Negras. Enfim, a Cindy Campbell e o irmão dela, Cole Rock, eles fazem um primeiro evento de hip hop com a manifestações de 5 elementos, né? Que era grafite, boom bap, rap, poesia, enfim. Não vou lembrar agora de nome, até porque isso não é tão relevante, mas o hip hop ele nasce através desse nicho. Então, ele nasce com o objetivo também, né, de fazer com que essas gangues se expressassem de outras maneiras que não fosse através da violência e da política de guerra, mas que fosse, né, através da cultura. Então, ainda existia, né, a disputa de gangues, mas essa disputa ela passava a ser expressada pelas crios, né? Crios são os grupos, e esses grupos eles manifestavam a sua identidade através de cada elemento. Então tinha, né, o break, que eu esqueci de falar também. Então tinha as crios de break, né? Que são aquelas danças de breakdance que dançam no chão e tal. São vários movimentos, inclusive, que expressam muito um movimento de cidade mesmo. Tinha a galera do grafite / Sharpie também. Enfim, tinha a galera do Boom Bap, que eram as batalhas de DJs e dos grandes, e tinha aquele rolê também enfim, nesse meio tempo tinha o rolê também da transição, né? Dos discos, né? Dos caras fazerem aqueles discos de vinil, arranharem ele, testar eles e aí tornar isso um beat. Enfim, eu não sei contar tudo no detalhe, mas é meio essa a história do hip hop. E aí, estou falando isso para contextualizar, porque eu acho que a partir disso a gente consegue identificar, né, a relação que tem a expressão de uma cultura, que é hip hop / arte urbana, com a luta de classes, com as práticas da cidade dentro dos territórios, enfim, sobre cada sujeito, sobre cada indivíduo. Então, não muito diferente. Aqui no Rio de Janeiro, eu inclusive já fiz algumas dessas falas, né, para o UA sobre a história do Sharpie. A gente passa pelo mesmo processo. O hip hop e o rap brasileiro chega aqui na década de 80, mais ou menos, e aí, enfim, já começa já numa transição com os bailes soul black, né, que existiam na época, que eram inclusive reuniões de pessoas pretas com muita identidade, influenciada pelo avanço dos Panteras Negras, inclusive todo esse rolê de baile black, de roupa preta, enfim, black power, poder negro, enfim, foram influências dos Panteras Negras, né? Eles acabavam que os Panteras eles tinham uma luta de classes e eles, enfim, tem muita relação com a luta de classes e com o comunismo, se inspiram muito. O programa de pontos do Pantera Negras é inspirado muito no Mao Tse Tung, mas, como todo o processo e toda a luta, enfim, dentro do capitalismo, algumas das pautas do Partido dos Panteras Negras foram abarcadas pelo sistema, tá ligado? E aí, uma luta que era, né, a expressão do black, a expressão da roupa preta, enfim, de toda aquela revolta pós-luta pelos direitos civis, passa a ser uma coisa mais de identidade negra do que algo pela luta de classe. Mas, enfim, e aí chega no Brasil, né, os bailes souls e blacks, e aí eles têm essa transição com o rap e o hip hop brasileiro através do boom bap e através dessa história do hip hop que chega no Brasil também com o África Bambata.
Bom, o que a gente tem em comum, né? Primeiro que são expressões de uma diáspora, né? Tipo, quando eu falo em diáspora, é inclusive, tipo, o que se cria depois da África e depois do neocolonialismo para a população negra, né? Ela vai se criando a sua própria cultura através de uma cultura já nascente. Então, assim, é tudo, por mais que seja algo eletrônico, né? O boom bap e tudo mais, é algo feito com discos de vinil e coisas mais avançadas, que vem depois da industrialização, né? Tudo é muito influenciado também pelas batidas, que tem muita referência com atabaque. Então, são coisas que vão se relacionando, né, na diáspora e que chegam no Brasil também com uma influência gigantesca da nossa diáspora, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, nascentes assim, um debate muito forte de legalização das drogas com os pioneiros, né, do rap, tipo Planet Hemp, o próprio Racionais, enfim, começam debatendo sobre o problema do cárcere e das drogas. E, para além disso, enfim, nasce também outros ritmos, outros estilos de hip hop, outros estilos de rap, que é o samba rap, enfim, o próprio funk, né, que é modificado também e vai para uma pegada mais brasilidade mesmo, com atabaque, enfim, até o funk que a gente conhece hoje. E tudo isso, enfim, vai sendo expressado por uma galera que muitas das vezes não está, né, organizada nos moldes que a gente conhece, que não está nas grandes mídias, né, que não tem também os grandes meios de comunicação, mas que consegue se comunicar e expressar uma ideia através da sua disputa cultural. E aí eu acho que é parte disso que a gente tem que pensar, né, no contexto de o que é fazer arte urbana, e qual é o que interessa, né? Por que a gente faz arte urbana, qual é o papel dela, qual é o objetivo e a importância dela na disputa com a sociedade. E aí, trazendo para o contexto de hoje, dando um longo pulo, né, para o que a gente está vivendo hoje, a arte urbana ela se coloca, então, como um dos maiores meios de comunicações das periferias e da favela, né? Se existe um lugar em que não tem acesso a... Enfim, não é que não tem acesso, né? A maioria da população brasileira hoje tem acesso ao jornal, enfim, tudo isso. Mas eu acho que existe um distanciamento de linguagem, de estilo, de disputas de ideia, e que a arte urbana e a arte de rua vai se aproximar muito, né? Então, quando eu falo sobre uma escrita, sei lá, uma escrita acadêmica em que vai debater a luta de classes num formato muito mais acadêmico e, enfim, tradicional, a gente tem raps e MCs como Sabotagem, que traz uma reflexão sobre a pobreza e sobre a luta de classes através do rap e através da poesia. E aí eu acho que, e não só isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, enfim, a disputa do capitalismo pela cidade, quando ele estampa as cidades de propaganda e entuba na gente, né? A Pamela Castro, que é uma artista visual daqui do Rio de Janeiro, grafiteira também, bem famosa, ela fala que as propagandas elas quase que estupram a gente, né? Porque elas se colocam nas cidades e elas invadem o nosso cotidiano sem mesmo a gente permitir, né? Sem a gente, quanto cidadão, poder escolher sobre o que a gente quer ver dentro das cidades. E, ao mesmo tempo, essa disputa também é feita entre o grande capital e o capital, né? E o Sharpie e as artes de rua, as artes visuais, né? Que é tanto Sharpie, quanto Lambe, quanto grafite, que ficam naquela guerra eterna entre avisos de, tipo, vende-se, sei lá, qualquer coisa, e aí vai um grafiteiro e tá aqui em cima. Geralmente em muros de trem tem muito isso, né? Ou, sei lá, até a parada de aborto, né? Sei lá, vendo chá de rã, e em cima o grafiteiro vai e joga o bombe, joga alguma ideia, joga algum Sharpie, e aí depois volta a galera para fazer um anúncio de novo. Enfim, e tudo isso vai sendo usado para a disputa, né, da cidade, para a disputa da sociedade. A gente passa pelo Sharpie, a gente passa pelo grafite, e sem a gente perceber, a gente está lidando com uma dinâmica de cidade que é inviabilizada, né? E é invisibilizada também. Então, a gente está falando de artistas que são, em sua maioria, jovens negros, né? Em sua maioria,
homens que vivem em contextos de violência e que usam dessas práticas para expressar e para disputar e para denunciar a violência em que eles vivem. Então, tem tanto essa galera do grafite, que é uma arte um pouco mais cara, inclusive, mas tem também a galera que eu acho que é muito mais, né, contra a cultura e mais subversiva mesmo, que é a galera do Sharpie, é uma galera que expressa o seu sentimento de violência, de contexto, através da arte. Então, assim, você entra numa favela, a primeira coisa que você identifica é um muro escrito, tipo, sei lá, PJL, fulano de tal que faleceu. Ou, enfim, morro de saudade do meu mano não sei quem. Enfim, é a expressão de uma juventude que não é a detentora dos meios de comunicação. De longe tem espaços, né, que de longe tem oportunidades, mesmo que individuais, de estar nesses meios de comunicação, que muitas vezes acontece com a gente do rua, ou com uma juventude que, né, acessa a universidade, de escrever uma matéria para, sei lá, para um jornal grande, ou de estar num podcast, como vem acontecendo nos últimos tempos também, né? Essa galera não acessa esses meios de comunicação. Então, como é que essa galera se expressa? Como é que essa galera disputa? Através disso, né? Através tanto do Sharpie, dessa forma que eu falei, quanto das rodas culturais, né? Fazendo só a roda cultural acontecer. E aí, tipo, através dela, enfim, levando cada rima, cada poesia, e até é curioso, porque se a gente for reparar, os mínimos detalhes. Foi mal. Os mínimos detalhes vão expressando a vivência de uma juventude e a identidade de uma juventude. Então, assim, nas rodas culturais, por exemplo, quando você manda bem numa rima, quando você... Enfim, todo mundo que vai pra roda cultural, né? Mas, enfim, quando alguém manda bem no freestyle, a galera faz pô, 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 que é o barulho de tiro, né? De tipo assim, pô, mandou bem pra caralho. E é engraçado, tipo, é complexo pensar que o tiro, né, a política de guerra e as armas, enfim, elas fazem parte desse cotidiano dessa juventude. E aí, a partir disso, o rap, as rodas de rap vão transgredindo, né, e ressignificando determinadas paradas. Então, quando alguém manda bem, fala, tipo, sei lá, pô, 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 ou enfim... aquela parada de o que vocês querem ver, sangue, tipo, enfim, é que alguém mandou bem. Então, assim, na verdade, se você fez alguém sangrar, é que você mandou bem, você esculachou a pessoa, mas, enfim, mandou bem na rima e não, né, numa parada mais de guerra. Mas que não deixa de ser, né, a expressão de alguém que vive num território marginalizado e num território, enfim, impactado pela política de segurança pública que a gente enfrenta no Brasil. E acho que muito para além disso, os próprios bailes de favela também, né? Toda essa parada que a gente discute sobre o uso deliberado dentro dos bailes de favelas, né? Que não deixa de ser um desafio dessa juventude contra a política de drogas. Eu acho que também essa dinâmica de ostentação, dos funk e ostentação, que apesar de ser uma coisa meio, né, contraditória para quem imagina um mundo anticapitalista, a gente pensa também que é a expressão de uma juventude que ascendeu minimamente e tem acesso ao mínimo de oportunidades, ao mínimo de riqueza, e quer demonstrar isso, quer usar dessa oportunidade para jogar na cara do sistema, para jogar na cara das pessoas que estão assistindo, enfim. E aí é isso, usa cordãozão de ouro, usa anelzão de ouro, enfim, tudo isso faz parte de uma comunicação de rua e de uma comunicação, né, muito contracultural mesmo, tipo, contra a cultura estabelecida enquanto ocidental, e uma cultura de uma galera que é isso, vive num determinado território, tem uma determinada classe, um determinado gênero, e enfim, disputa a sociedade a partir disso. Então, porra, hoje a gente olhar para um cara como o Posé, rico, comprando BMW, comprando iPhone de ouro, por mais que, né, tenha os limites, né, de uma luta individual, de um ascenso individual, o Posé é o exemplo de um homem negro vivo, né, jovem, porque eu acho que o Posé tem, se eu não me engano, 20 anos, de um jovem negro vivo e rico. E isso porra, muito antissistêmico, né? É um nível de antissistêmico, inclusive com o funk proibidão, que é um bagulho muito, tipo assim, inimaginável. E aí, cara, nas próprias letras, você vai vendo a expressão dessa galera do que ela vem vivendo hoje. Tipo, tem aquela... eu fiz o jogo virar,
que é uma música, inclusive, que eu escuto bastante, que ele fala que quando ele vai narrando, né, a música, ele vai narrando o que é ser artista preto, né? E aí os caras acendem, mas eles não deixam de levadura, porque acham que é bandido. Aí ele fala até nessa parte, né? Querem saber se é alguma coisa ou é vagabundo, não vou dizer, pesquisa o meu nome no Google. Então, tipo assim, mano, é um desafio com a polícia e com o sistema de, tipo assim, mano, tu tá achando que eu tenho isso aqui porque eu sou vagabundo, mas se você quer saber, pesquisa o meu nome no Google, que eu sou muito mais famoso do que você pensa. E aí, tipo, tem uma coisa meio deboche, assim, contra a polícia, que é meio contra o sistema também, né? Essa letra é bem foda, assim, bem foda mesmo. E aí eu acho que parte para um lugar também da gente, às vezes, ficar caralho, pois é muita coisa, tipo assim, cara. E aí, quando você vai nas favelas, tipo, enfim, na favela de Jacarezinho, por exemplo, num baile de favela, por exemplo, toca uma música do Posé para você ver como as pessoas se comovem com elas. É uma coisa assim inacreditável e muito bonita, inclusive. Mas a gente precisa pensar, né? Por que se comove, né? Porque é uma arte, e é uma poesia, é uma letra que tá relatando a favela, o sonho, as esperanças de uma determinada classe, de uma galera que está sendo muito fodida nesse sistema, principalmente no governo Bolsonaro, que está meio sem esperança de onde ir, para onde ir. E aí, quando olha para a cultura, quando olha para esse rolê de arte de rua, para esse rolê de arte urbana e tudo mais, enxerga uma alternativa de sobrevivência. Então, porra, é de fato um sentimento muito forte que a galera canta e que, inclusive, motiva as pessoas a não falecerem, né? Ou desfacelarem nesse sistema merda que a gente está vivendo. E depois dessa pandemia, inclusive, piorou tudo. Enfim, e aí, partindo para o outro ponto que eu acho que é importante partir, né? Que aí, falando um pouco mais do momento que a gente está vivendo e qual é a necessidade, qual a importância, né, dessas artes, né, para a conjuntura, é entender que, por exemplo, não precisa do MC Posé falar, citar Marx para ele falar que é um cara revoltado com o sistema e que é alguém que contribui para a luta de classes, né? Ou não é necessário, tipo, por exemplo, vou citar o baile de bandida, não é necessário que eu fale que o capitalismo é machista e enfim, sobrevive através do patriarcado, para produzir o baile de bandida e demonstrar que nós, mulheres, podemos e somos muito mais do que aquilo que falaram pra gente. Inclusive as mulheres negras, né? Que nós somos bonitas, que nós queremos dinheiro também, que nós queremos cultura, que nós queremos direitos, enfim. E a arte de rua, ela tem essa possibilidade, né? Eu acho que desde o samba ao funk, ao rap, ele tem uma passabilidade, por mais que ainda seja criminalizado, enfim, tenha todas essas questões, né, mais com a branquitude com o sistema, dentro desses territórios, são pessoas que conseguem circular com muita passabilidade, com facilidade e, inclusive, sendo influência para uma geração de jovens, né? Então, aí, por mais que eu não possa entrar no morro falando o quanto eu sou feminista e o quanto eu me organizo no Rua Juventude Anticapitalista, eu posso entrar no morro fazendo uma festa de mulheres do rap, do hip hop. E essa festa vai falar sobre empoderamento feminino, sobre luta feminina, enfim, sobre várias outras paradas. Assim como as rodas culturais e assim como os bailes funks, com a música do Posé, como eu falei antes disso, né? Então, acho que nesse momento, o papel da arte de rua se passa justamente por isso, porque existe, né, uma galera que está disputando o bolsonarismo nas favelas, né? Está disputando contra o bolsonarismo nas favelas e que não necessariamente está dentro da esquerda e que não necessariamente são pessoas organizadas e politicamente, né, engessadas como a gente, enfim, identifica. Mas são pessoas que têm muita influência nesses territórios. E que, inclusive, quando colocam os seus discursos na prática, né? Quando colocam o discurso de, enfim, criança tem que estar comendo, né? Enfim, os garotos precisam brincar, deixa os garotos brincar, enfim, todas essas coisas. Quando a gente faz uma ação social através de uma roda cultural, como tem feito a própria roda cultural do Paquistão, como já fez, como, enfim, o Mandela fez, enfim, várias outras coisas, fazem ações, né, para essa infância, não precisa chegar falando fora Bolsonaro para dizer que essa política está disputando contra o bolsonarismo.
né? Tem uma parada também que é muito interessante se pensar, que eu até postei no meu Twitter esses dias, que é sobre o quanto alguns artistas de favela, através desse movimento cultural que nasce dentro das favelas e vem sendo borbulhado até chegar, enfim, chega um momento que a classe burguesa, ela realmente engole o que está sendo dito, porque ela sabe do potencial de organização da negritude e das favelas e periferias do Brasil, né? Então, enfim, assim como o samba é um exemplo de que, né, hoje não é criminalizado e hoje está aí na Sapucaí, está no Rio de Dinheiro da Branquitude. Mas, enfim, tem uma ascensão, assim, uma disputa, né, de uma cultura de subúrbio e uma cultura favelada que não precisa estar escrito fora Bolsonaro para dizer que o Brasil é esse e para dizer que somos nós a cara do Brasil e que somos nós que vamos disputar, inclusive, a burguesia brasileira, para que rompa com essa política de genocídio e para que rompa com essa política de morte contra nós. Porque senão, né, eu acho que o levante negro nos Estados Unidos e o que a gente fez também dentro da pandemia fica exemplo do que a gente é capaz de fazer. Eu acho que é a partir disso que nasce, inclusive, a cooptação do capitalismo com essas lideranças de favela. Então, assim, nas grandes galerias hoje, né, tanto o Museu de Arte do Rio, para quem não foi ver, indico que veja, Crônicas Cariocas, é uma exposição de curadoria, inclusive, do Luiz Antônio Simas, que tem grande contribuição sobre cultura popular, enfim. Quanto a última semana que teve vários quadros de artistas negros no Copacabana Palace. E aí até o Rafael Cruz, que é um artista negro que eu acho que ele mora na Rocinha, se eu não me engano, ele fala que, porra, quando ele postou a arte dele, ele falou, um lugar onde eu sofri racismo, na semana passada eu tô vindo aqui expor a minha arte. E isso não é qualquer coisa, né? Eu acho que quando você estuda história da arte, e você vai ver a influência das artes, e aí sejam elas urbanas ou não, mas enfim, artes no geral, a arte ela tem um propósito de disputar a sociedade, de disputar a transformação da realidade. Ela traz um imaginário que não existe para com que as pessoas acreditem que ele possa existir, mas que também dite, né, o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Então é meio que uma coisa meio vanguarda, diria assim, né? A arte ela sempre está meio à frente do tempo dela. Então, trazer esses artistas, né, negros e favelados que levam para o Copacabana Palace a visualização de cria, né? O que é o homem cria, tipo assim, com cabelo corte do jaca, com loiro pivete, no barbeiro, usando Lacoste, enfim, todas essas coisas é uma disputa com a burguesia brasileira mesmo. E é uma disputa com a branquitude de mostrar, olha o que nós somos, apesar do genocídio. Né? Olha o que nós somos capazes de fazer e olha o quanto nós temos consciência da nossa identidade racial. E aí eu acho que até em tom meio que ameaça, se a gente for levar para uma reflexão mais profunda, essa galera tá ditando os próximos rumos do que vai ser o Brasil, né, daqui a alguns anos, né? E do que vai ser a política de segurança pública daqui a alguns anos. Ou enxerga que os jovens negros não são apenas vagabundos e marginais, ou os jovens negros vão se organizar e fazer o que a gente conseguiu fazer nos últimos tempos. E é muito possível de nascer uma revolução através disso, né? Aliás, são esses, para mim, né? Para mim, a minha leitura é de que são esses os atuais sujeitos revolucionários, né? Na luta de classes. Então, enfim, eu queria finalizar falando isso, que eu acho que nesse momento pensar que se a gente, enquanto esquerda, não está conseguindo organizar os territórios, né, em massa, e a gente, até por conta dos partidos e das histórias dos partidos e do abandono da política pública, nesses territórios nós somos rechaçados, existe uma galera que faz essa disputa por nós, né? Que existe essa galera que não precisa, que muitas vezes fala, inclusive, na verdade. O Menor do Chapa, eu tava no baile Dia das Crianças no Jacarezinho, o Menor do Chapa lançou o Fora Bolsonaro em pleno baile. Tipo assim, isso não é pouca merda. Isso não é pouca merda, né? E para além disso, eu acho que quando não pode citar, existe uma galera que sobe e desce morro, troca ideia com traficantes, troca ideia, enfim, com a população no geral, que não precisa falar fora Bolsonaro para falar sobre a política de drogas, que é uma merda, para falar sobre não querer sangrar mais, para desafiar a polícia militar, para desafiar o sistema com funk e ostentação, para desafiar, né,
Enfim, as grandes artes e os grandes meios de comunicação com o Sharpie levando, saindo das periferias e da favela, levando o Sharpie para a cidade grande. Eu acho que o que aconteceu com esse touro de ouro também do mercado financeiro, aquela breguice toda, é um exemplo disso, né? De tipo, porra, a galera foi lá e aí a galera fala, ai, vandalizou. Não, vandalizou não, porra, fez uma arte de denúncia num lugar onde quer fazer um touro de ouro em São Paulo, num país onde as pessoas estão morrendo de fome e fazem fila para um caminhão de ossos, tá ligado? Isso é muita indignação e é através disso que a gente se expressa. Então, esse é o poder né, da arte urbana e da arte de rua. Eu acho que, enfim, espero ter me colocado aí para a compreensão de todos. Eu acho que é bom agora a gente abrir para debater. Perfeita, cara. Não, cara, aulas, aulas. E esse touro de ouro pegou muito, cara. Muita palhaçada total, velho. Mas, gente, é isso. A fala da Gi, que acabou durando uns 20 minutos, cara. Tava reclamando do tempo, arrasou nesse tempo. E acho que a gente pode abrir para as perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta ou conversa mesmo. O espaço é nosso, tanto faz. Vocês sintam-se à vontade para poder mandar no chat. Se não puder falar, eu posso ler tranquilamente. Ou se quiser abrir o áudio e perguntar também, tranquilo. E, e é isso. Oi, gente, boa noite. Eu acho que eu posso falar então rapidinho. Eu não vou conseguir abrir minha câmera. E eu vou estar, tipo, vendo coisas assim no notebook. Então, qualquer coisa, se eu começar a travar, é só me avisar aqui pelo microfone. Tá bom. Tipo, eu acho, né, que esse espaço que a gente está construindo, assim, é muito potente. É sempre muito bom ouvir a Gisele. Ela é sempre braba, massa. Em todas as vezes que eu ouvi ela falando, é, tipo, sempre incrível. E aí acho, né, que a peculiaridade assim da gente construir um evento chamado, né, Manter o Sonho da Rua, também na quinta antes do Dia da Consciência Negra é muito potente, assim, né? Porque eu acho que passa aí pelas intervenções culturais, passa também para a gente ocupar o espaço da rua, enquanto um espaço de disputa sobre qual tipo de arte a gente quer, né? Tipo assim, a gente não quer um touro de ouro dado aí pela Bolsa de Valores, mas também passa essencialmente para a gente ocupar as ruas em atos, né? Passa aí para a gente também disputar através dos nossos pirulitos que convocam pelo Fora Bolsonaro, colocam aí que o governo Bolsonaro é um governo da morte, da fome, né? E acho que não posso, assim, começar essa fala sem passar aí pelo ato que vai rolar no dia 20, né? 1 hora aí no viaduto de Madureira, e que acho que é muito importante que todo mundo, de fato, se some aí nesse ato, né? Que vai ser também um ato de importante disputa sobre o futuro das ruas, né? Tanto porque é um ato convocado aí pelo movimento negro e também pelo Fora Bolsonaro. Assim, acho que vai ser um momento muito importante a gente encerrar esse ciclo de ato, desses ciclos de atos pelo Fora Bolsonaro desse ano. Assim. E aí, né, falando um pouquinho aí sobre o Touro de Ouro também, que passou na minha fala, eu acho que passou um pouco aí também pelo fim da fala da Gisele, foi uma coisa assim que chocou todo mundo, né? O quanto esse Touro de Ouro, que não sei se todo mundo acompanhou, né? Mas enfim, a Bolsa de Valores doou um touro de ouro para colocar em São Paulo, e aí isso tem gerado, tipo assim, diversas críticas, né? E aí eu acho que tem né? Tipo, se a Bolsa de Valores tem dinheiro para dar um touro de ouro, por que essa Bolsa de Valores não tipo assim, acaba com a fome também que está colocada aí no Brasil, né? O Brasil volta para o mapa da fome em meio à pandemia nesse ano. E acho que isso está colocado porque o capitalismo quer nos fuder, né? O capitalismo quer que a gente morra de fome, o capitalismo quer que a gente não tenha nenhum dinheiro. É assim que o nosso exército de reserva industrial, é assim que a gente tem mais pessoas que aceitam passar por condições de vida mais precarizadas e que aceitam trabalhos que são, tipo assim, completamente exploração, né? É a partir do que está colocado de exploração do Brasil voltando para o mapa da fome que as pessoas topam mais trabalhos precarizados, que as pessoas topam trabalhos que topam também a uberização do trabalho, enfim. É assim que o capitalismo consegue, de fato, nos fuder mais, assim. É isso que a Bolsa de Valores quer, né?
E aí o que eu acho interessante não é só, tipo, o quanto também a arte, né, tem sido cooptada pelos movimentos de direita, e o quanto sempre foi, né? Mas acho que a estética da direita tem sido algo muito analisado, né? O quanto as artes são feias, o quanto, tipo assim, é uma coisa brega, tá ligado? E é isso que marca o que é de direita e o que é de esquerda, se é coisa brega ou não. E aí eu até estava vendo uma thread no Twitter, né, falando sobre isso, o quanto a gente não conseguia, né? Quem estava pensando aí no passado sobre o que seria direita, não conseguiu pensar que a direita brasileira seria marcada pela breguice. Seria marcada pelas correntes de WhatsApp com muitos emojis, seria marcada por letras, tipo assim, por 20 letras numa mesma arte. Eu acho que essas peculiaridades também que é necessário a gente pensar também, né? O quanto o que pra gente é brega, né? Também chega num bonde aí que não chega nessa arte que a gente leva 2 horas fazendo, pensando em diagramação, pensando em centralizar a arte, tipo, essas coisas assim, né? E, além disso, né, uma coisa também sobre esse rolê aí do Touro de Ouro, que eu achei muito interessante, que eu vi hoje, foi que a primeira intervenção artística também foi uma intervenção urbana, assim, de rua, né, que foi o famigerado lambe, que, para quem não sabe, é aquela coisa que aquele papel que a gente cola nos espaços, assim, o quanto também o lambe é esse espaço de disputa, é através dele que a gente consegue disputar, de fato, a rua, assim. E aí eu acho que esse lambe escrito fome, que foi colado no Touro de Ouro, mexe bastante assim sobre qual é o tipo de disputa que a gente quer ter sobre as ruas, assim. Nós não queremos ouro, nós não queremos uma imagem do Brasil que é tipo, oh meu Deus, o Brasil touro, fodão. A gente só quer um Brasil que de fato seja para todos e que dê alimento para a população, né? Tipo, enfim, era mais ou menos isso que eu estava pensando, mas também fiquei com dificuldade de pensar assim minha fala, então tá meio aí qualquer coisa, galera. É isso. Muito obrigada pelo espaço, tá ótimo. Boa noite. Arrasou, gata. É isso, sabe? Acho que a maior indignação sobre esse touro é ocupar um espaço que é nosso, que é a rua. A rua é do povo, e ver a burguesia querer colocar esse símbolo de poder e de, sabe, quando tu vê o touro, incontrolável, forte, enfim, querer colocar essa imagem artística num lugar como a rua, que, sei lá, deve ter a 100 metros alguma ocupação do centro de São Paulo, de pessoas desabrigadas, por exemplo, ou com moradores de rua, e ver que a burguesia está mais interessada em gastar o dinheiro para poder fazer esses símbolos ridículos, em vez de cuidar da população ou, sei lá, fazer alguma política ligado a isso. Eles preferem fazer essa simbologia horrível. Então, é isso, né? E eu tô vendo aqui que a Lorena colocou uma pergunta nos comentários e eu vou ler, acho que ela não pode falar, eu vou ler aqui para a Gi, se a Gi quiser responder. Tá aí. O que você acha que a gente tem que repensar nas nossas estratégias para conseguir continuar mobilizando nossa galera num momento tão difícil? Então, Gi, se quiser responder. Cara, eu acho que a gente está passando por um momento, muito difícil, né? E aí, tanto enquanto organização rua em si, mas eu acho que existe uma compreensão também enfim, como que a gente está organizando essa galera, né? Eu acho que existiu um erro meio tático, assim, de um Rui que dependeu muito, e depende, né, ainda, né, da universidade ativa e presencial para a organização dessas pessoas, né. E aí eu acho que a virada de chave que a pandemia deu para os movimentos sociais é justamente que até os movimentos estudantis, né, precisavam se territorializar. Então, eu acho que, assim, por mais que a gente esteja falando de universidade, por mais que a gente esteja falando de uma galera, né, que quer lutar pela permanência estudantil, pela assistência estudantil e pelo bilhete único, que são coisas fundamentais para um estudante, a gente tem que começar a pensar no movimento estudantil e numa estratégia
para a juventude que não vai acessar a universidade. A gente está falando de uma juventude que está passando por um dos maiores golpes no Enem e por uma retirada de direitos de 4 anos, de direitos que a gente alcançou em 10. Né? A retirada do Bolsa Família, por exemplo, o que está acontecendo, né? A reforma curricular do ensino médio, o que está acontecendo, o desmonte do Enem, né? O que está acontecendo com o Enem. Enfim, tudo isso a gente está falando de uma juventude que vai ser atingida e que não vai estar dentro da universidade, sabe? E se a gente. E sem falar na juventude precarizada que está passando fome, né? Porque, cara, enfim, a gente está falando de uma galera que faz 2 turnos de trabalho, ou que está desempregado, ou que está passando fome. Então, é uma galera que de longe vai se preocupar com a educação e com a universidade, de longe. E eu não estou falando sobre a gente pensar num modelo e numa tática enquanto organização, que a gente precisa deixar de pensar, né, no movimento estudantil. Mas eu acho que esse movimento estudantil ele precisa, para ontem, se reorganizar. Para ontem. Não dá, não tem mais espaço, né? E o que a gente está vendo é que o capitalismo está tendo mais velocidade para organizar essas pessoas e para dar estrutura para essas organizações de território do que a própria esquerda, do que o conjunto dos movimentos sociais e do que alguns movimentos sociais que ainda estão presos no molde antigo de organização. Então, hoje, se a gente fala de tipo, o que é que dá mais estrutura para um curso militar, ou para um movimento estudantil, enfim. É o CA, é o centro acadêmico, é o DCE e tudo mais, mas isso não vai ser o suficiente. O DCE não vai alimentar a juventude para poder ir numa reunião. Entendeu? O DCE não vai dar conta de pagar passagem para todas essas pessoas. O DCE não vai dar conta de que essas pessoas cheguem em casa e tenham alguma coisa para se alimentar. Isso não vai dar conta, a política pública não vai dar conta, até porque a gente está vendo que nossos direitos foram retirados e a gente precisa começar a pensar numa juventude que tem necessidades muito urgentes e que são necessidades para agora, são necessidades para ontem, né? E aí eu sempre me uso como exemplo disso, né? Eu sou da universidade privada, eu sou, enfim... Faço estágio numa multinacional, não ganho rios de dinheiro, mas ganho em média melhor do que a juventude. E tô comendo industrial mais do que carne normal. Tipo assim, essa é a realidade da juventude de agora. Então, quando a gente vai falar de organização e de política, a primeira coisa que eu vou pensar é ficar lá, caralho, eu tô cansada de trabalhar, como é que eu vou militar? Sabe? Então, acho que para esse momento a gente precisa urgentemente pensar numa política de solidariedade, no movimento estudantil que se gire para isso, né? Que gire a sua juventude para isso, para alcançar esses territórios e para alcançar essas juventudes que são nem, não estarão no ensino médio, não estarão nas universidades, não estarão empregadas, não estarão nem em universidades privadas, porque não vai ter grana para poder pagar. E eu acho que a gente tem que pensar também numa galera que, porra, pode conseguir grana militando, tá ligado? E eu não tô falando de, porra, rios de dinheiro, mas uma ajuda de custo, assim como a gente consegue bolsa, tá ligado? Num grupo de extensão, sabe? E eu acho que a produção cultural, ela vem muito disso. Tipo, é você fazer rodar uma grana com capital baixo que garante pelo menos que o militante tenha passagem para ir num espaço, que garante que o militante toque numa determinada festa, que possa se profissionalizar como DJ, ou como grafiteiro, ou como, enfim, artista plástico, ou como, sei lá, qualquer outra coisa, tá ligado? Então, acho que essas são as coisas fundamentais para a gente pensar na reorganização do RUA, e aí, como eu estou fazendo uma mesa para a UFRJ, na reorganização do movimento estudantil, né? Eu acho que quando a gente fala sobre, né, enfim, sobre manter vivos os sonhos das ruas, a gente está falando, né, de articular coisas e ferramentas que vão possibilitar com que essa juventude sonhe, porque, para falar a verdade, eu acho que essa juventude nem tem mais vontade de sonhar, cara. Tipo, a minha, sei lá, falando por mim mesmo, e eu acho que a expressão a minha expressão é a expressão de uma geração. É uma juventude que não sonha mais e que cada vez vai sonhar menos. A gente sonhava com casa própria, foi retirado. A gente sonhava em ter um emprego, uma estabilidade, concurso público, foi retirado. A gente sonhava com a universidade pública, e se a gente for conversar com a galera que está no ensino médio dessa geração, eu quero entender aonde é que eles estão, com o que eles estão sonhando, com qual universidade eles estão sonhando.
porque não teve ensino médio dentro da pandemia, porque o Enem tá sofrendo a porra de um desmonte, tá ligado? Então a gente precisa pensar em alternativas enfim, enquanto a gente que está dentro da universidade e que tem capacidade de começar uma organização e de ativa, o quanto nós temos responsabilidade para além de derrotar o Bolsonaro, mas de gerar tecnologias de sobrevivência contra esse governo. Entendeu? Porque eu acho que, cara, o Bolsonaro pode cair, o bolsonarismo vai continuar, o Bolsonaro pode cair, o Lula pode ser eleito, mas o neoliberalismo vai continuar avançando, tá ligado? Porque a gente passou por uma crise econômica bizarra com a gestão do Bolsonaro e do Paulo Guedes na pandemia, a gente passou por uma crise econômica bizarra, então a burguesia, para se manter burguesia, ela precisa retirar cada vez mais direitos. Então, eu acho que a gente não vai sair desse barco, assim, a curto prazo. Eu sou bem pessimista, minha análise é bem pessimista. Eu acho que a gente não vai sair desse barco a curto prazo. E eu acho que a gente precisa tratar de ferramentas e tecnologias que entreguem, possibilidades a curto prazo e possibilidades para atender a urgência dessa juventude que existe hoje. Então, hoje a gente avança nessa política e entende todo o debate que a gente faz e começa a levar isso para a prática com ações de solidariedade, com captação de recursos, né, através de editais, com, enfim, pensar no movimento estudantil que trabalhe fora, né, da universidade, que trabalhe fora do ensino médio, então, com reforço escolar. Então, se você faz, né, psicologia, se você faz, enfim, letras, trabalhar com reforço escolar para a criança do Fundamental 1 e 2, enfim, a gente começar a pensar nisso, começar a pensar, né, no movimento estudantil secundarista, né, mas que também não seja o movimento estudantil secundarista do modelo que a gente conhece de escolas federais e estaduais, porque essas escolas não organizam o território. A gente está falando a gente tem que começar a falar de movimento estudantil que organize escolas municipais, que são escolas que mais sofrem a retirada de direitos e que são escolas que organizam através da juventude o próprio território, sabe? Então a gente precisa se rearticular e se reorganizar, e para mim, no meu ponto de vista, de uma galera que, enfim, com que eu venho articulando, com que eu venho conversando, com as lideranças de favela que eu venho conhecendo, com as tecnologias que eu venho conhecendo, para mim, essa a saída da organização de juventude nesse momento. E se não for isso, eu acho que está meio fadado ao fracasso, assim, sinceramente. Porque eu acho que tem pouca capacidade de se manter de pé, mesmo com aqueles que ainda estão dispostos a militar nos moldes antigos. Necessário, fala difícil de engolir, mas a autocrítica também faz parte e é super essencial e urgente a gente repensar a nossa luta, enfim, tudo. Comendo com farinha. É isso, tem que... Mas, cara, mesmo sendo difícil, é a realidade, é o que a gente tem que começar a repensar e poder agir, né? Mas, pô, depois dessa visão, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Bem, tendo em vista que não, acho que a gente pode encerrar a mesa, não? Então, é isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela participação da Gi. Aulas pra caralho. E acho que é isso. Acho que a gente se vê... Eu sei que daqui a pouco tem a mesa, tem a apresentação do pessoal da Universidade Popular. Acho que vai ser umas 7h45, se não estou enganado. Então, já fazendo uma divulgação para o pessoal. E dizer que no dia 27 a gente vai postar a nossa oficina, que vai ser assíncrona. Então, não percam. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês e muito obrigado por tudo. Boa noite, gente. Beijo.